Olá, gente. Para quem está me vendo agora de manhã, um bom dia. Para você que está me vendo agora à tarde, uma boa tarde. E para você que está me vendo agora à noite, uma boa noite. Eu estou aqui de volta. Perdão pela demora, porque assim que terminou as eleições, eu pensei em gravar, mas para não parecer que eu estava tendo lado ou alguma coisa assim, eu decidi não gravar, segurar um tempo. Mas logo na sequência aí veio a Copa e depois veio as confraternizações de final de ano e até mesmo para poder estudar, meditar um pouco e trazer umas palavras claras e ser bem direto aqui, eu acabei não gravando porque tinha muitas coisas para resolverem nesse final de ano. E assim, graças a Deus estamos aqui. Passou as eleições, passou a Copa, passou a confraternização de final de ano e hoje eu estou aqui para poder trazer mais um pouco daquilo que nós temos falado nesse vídeo, daquilo que eu tenho falado aqui com vocês a respeito de hierarquia e autoridade. Baseando-se naquele versículo de Romanos que eu sempre leio, né, que todo o ser humano, todo homem, todo ser deve ser sujeito à autoridade, né, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. E aquele que se opõe à autoridade se opõe à ordenança de Deus. E dentro desse tema eu tenho trazido os vídeos aqui e falei sobre a hierarquia e a autoridade no lar, falei sobre a nossa Constituição Federal, né? Lógico, uma pincelada bem breve, bem rápida, e também falei sobre algumas outras coisas aqui. E hoje eu quero entrar na história aqui sobre a hierarquia e a autoridade espiritual, sobre o reino dos céus. Deus é o Deus que criou todas as coisas. Nós, evangélicos, nós cremos na teoria do criacionismo. Por que eu estou falando teoria? Porque não existe nenhuma prova concreta de que houve um criador ou uma criação nesse sentido. Mas também tem a teoria da evolução. Até porque não tem nada concreto que confirmasse, que comprovasse essa teoria da evolução das espécies. E assim, por que eu estou falando teoria? Eu estou dizendo aqui, eu estou conversando com todos os públicos, eu não estou pregando numa igreja evangélica. No meu conceito, no meu princípio, eu que sou evangélico, eu creio que Deus criou todas as coisas, inclusive aquelas que nós não vemos, né? E de acordo com as escrituras, tem um versículo que fala claramente assim, que Deus ele traz à existência aquilo que ainda não existe. E eu até falei em um dos vídeos anteriores no sentido de trazer à existência aquilo que não existe. Eu falei assim, imagina você hoje, você está aí, mas pensa você um ano antes de você nascer. Nem seus pais imaginavam que você poderia existir um dia. Entende isso? Entende isso? E quem trouxe à existência aquilo que ainda não existe? Como que você existe hoje? Né? Quem determinou isso? Como que surgiu isso? Aí tem a teoria da evolução das espécies, tem a teoria da criação, é nesse sentido que eu estou falando teoria. Mas como eu sou o evangélico, sou cristão, creio nos princípios, creio na palavra de Deus, creio que existe o ser superior que criou todas essas coisas, eu estou aqui falando aquilo que eu creio. É lógico, você pode ter uma ideia diferente da minha, isso não tem problema nenhum. Porém, hoje, o que eu vim dizer aqui, o que eu vim trazer aqui? Eu vim falar sobre hierarquia e autoridade no âmbito espiritual. Muitas pessoas creem e acham que existe uma força contrária à força de Deus e que essa força tem sido combatida por Deus e que nós sofremos as consequências dessa batalha espiritual e que nós sofremos no mundo por consequência dessa batalha. Mas dentro daquilo que as escrituras ensinam, essa batalha não é bem assim. Porque Deus, ele é o Todo-Poderoso.
o Todo-Poderoso. E ele foi quem criou e fez todas as coisas, mesmo no âmbito natural quanto no âmbito espiritual. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Então não existe uma força opositora a Deus, porque Deus foi quem criou todas essas forças. Ah, então Deus criou o mal? Sim, Deus criou o mal. Então, Deus criou as coisas ruins também? Sim, Deus criou as coisas ruins também. Mas por que Deus criou todas essas coisas? Para que houvesse justiça. Deus sendo o Todo-Poderoso. Deus sendo o sublime, né? O onipotente. Ele, na infinita sabedoria e graça e santidade, porque Deus é santo, ele não poderia manipular essas coisas para que se favorecesse. Por exemplo, se Deus não criasse a opção do mal e fosse só a coisa boa, ele estaria manipulando o sistema e aí as pessoas todas iam viver debaixo da bênção, ia viver debaixo do bem e todo mundo ia estar debaixo dele mas por quê? Porque não ia existir o outro lado, não ia existir a outra opção e Deus ia ser um tremendo de um manipulador e as pessoas iam estar debaixo da harmonia das coisas boas de Deus, porque não existiria o outro lado. Ah, olha só que coisa mais complexa isso. Pela justiça de Deus, pelo coração puro e santo de Deus, Deus, ele criou as leis, as regras e os princípios espirituais e nos deu a opção de decidir o que nós queremos para nós. Porém, o que acontece? Dependendo daquilo que nós decidimos, nós vamos sofrer as consequências, quer da obediência a Deus para a vida eterna e quer da desobediência a Deus para a maldição. Sabe, nós podemos escolher para nós se nós queremos ter uma vida abençoada ou se nós queremos viver sob maldição. Nós podemos escolher para nós se nós queremos as coisas boas provenientes de Deus ou as coisas ruins também provenientes de Deus. Mas então você questiona a mim aí, Albino, Deus quer que eu viva mal? Deus quer que as coisas ruins aconteçam comigo? Não, claramente não. Só que aí, isso é o coração, a pessoa de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira. Né? Isso fala lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso foi a parte que Deus fez. Só que daí ele não pode negar os princípios, as regras e as leis a qual ele mesmo determinou desde a criação. E aí ele determina o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então existe uma chave aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo de tal maneira, a pessoa de Deus é amor, ele nos ama de tal maneira que ele criou uma condição para que nós pudéssemos nos achegar a ele sem nenhum tipo de esforço sobre-humano, mas simples, de uma forma simples, nós podemos hoje nos achegar a Deus, ao Senhor Deus eterno, todo-poderoso, criador de todas as coisas, nós podemos nos achegar a ele, toda a humanidade, qualquer um que decidir hoje se achegar a Deus, ele pode se achegar a Deus. Por quê? Porque ele deu o seu Filho unigênito. Só que ele cria uma regra clara, todo mundo vai se achegar a Deus? Só aqueles que nele crê. Só aqueles que nele crê. Só que essa palavra crer
não é crer de eu acredito, mas essa palavra crer é uma palavra de eu confio. Entende? É uma palavra de que todo aquele, é mais ou menos assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele confiar, não pereça, mas tenha a vida eterna. É confiança aí. Porque se uma pessoa, por exemplo, eu quando era criança, nós tínhamos uma brincadeira assim, nós ficávamos em pé de olho fechado e nos jogávamos para trás e quem estava atrás de nós nos segurava. Isso é confiança. Quando você confia em alguém, você se entrega. Você entrega as suas preocupações, você confia que aquele alguém vai estar com você ali nas todas as situações. E isso é como um casamento, uma relação no casamento, por exemplo, se não há confiança, é impossível haver um casamento saudável. Se você não confiar na pessoa com quem você convive, é quase impossível você conviver com ela. Você não consegue decidir as coisas junto com ela. Por quê? Porque você não confia. E quando Deus fala nesse sentido do crer, todo aquele que nele crê, é nesse sentido, no sentido de confiança. Nós precisamos o quê? Confiar que aquilo que Deus nos deu, que é o seu Filho, nós precisamos confiar que aquilo que Deus nos deu, que é o seu Filho, é o suficiente para que nós possamos nos achegar a Deus. Nós não precisamos hoje, como na antiguidade, na época do Israel antigo, que era sacrificar animais para alcançar a graça divina, porque na verdade não seria a graça, seria como uma multa. Quando Deus determinou o povo de Israel e constituiu a nação de Israel através, né, do povo que saiu do Egito e veio para a terra, Deus ele trouxe uma constituição para aquele povo. E Deus determinou leis, regras e princípios para que aquele povo vivesse, e dentro dessas leis e regras e princípios estavam as punições por tais e tais e tais pecados. E muitas das vezes, simplesmente para que eles fossem aceitos por Deus, haveria a necessidade de um sacrifício, como se fosse uma multa, como se fosse uma punição pelas más ações deles. Compreende esse paralelo, essa comparação? Só que Deus ele quebrou essa parte sacrificial, porque ele nos deu uma forma de nos achegarmos a ele sem esse pagamento de multa, vamos dizer dessa forma. E essa forma que ele nos deu é o seu Filho, que nós chamamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos eu que sou cristão, sou evangélico, muitas pessoas creem verdadeiramente na existência de Deus, só que não compreendem esse princípio, como que eu posso dizer, essa regra, essa lei, porque Deus ele criou todas as coisas e ele criou leis, regras e princípios para que nós pudéssemos viver de uma forma harmônica com ele, de uma forma justa, para que não houvesse injustiça, independente da constituição da nação a qual nós pertencemos. Isso é o mais maluco, porque o próprio Senhor ele fala assim que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantarmos obediência e submissão a Deus, nós colheremos o quê? Graça, bênção, prosperidade até na área financeira, mas isso não é a parte importante. A parte mais importante é aquilo que o Senhor tem para nós, que é o não perecer, mas sermos herdeiros da vida eterna. Entende isso? Alguns princípios religiosos, alguns dogmas religiosos defendem a imortalidade da alma. Porém,
dentro das Escrituras, quando nós nos aprofundamos nas Escrituras, nós percebemos o quê? Que aquilo que Deus determinou é a vida eterna. E isso Ele nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. Só que Ele nos deu não para toda a humanidade, mas Ele quer que toda a humanidade seja alcançada com isso. Por isso que a Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso Ele já fez, já foi feito. Ele deu o seu Filho unigênito. Isso já quebrou todos os protocolos que nós tínhamos que cumprir para nos achegarmos a Deus. Ele quebrou através de seu Filho, porque Ele nos deu o seu Filho unigênito. Só que Ele determina que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, eu encerro esse vídeo por aqui. Quero agradecer a todos vocês que me acompanham. Eu vou continuar falando sobre os princípios, as leis, as regras, aquilo que o Senhor determinou no mundo espiritual, desde a criação até os dias de hoje. E assim que eu consiga claramente, com a graça divina, com a orientação do Espírito Santo, trazer as palavras de uma forma mais esclarecedora possível para que todos tenham compreensão. Eu sei que por ser um vídeo na internet, isso é limitado, nem todos têm acesso à internet, mas você que ouvir isso e isso se fez algum sentido para você, e se você achar que pode compartilhar isso, compartilhar o link através do WhatsApp ou levar para que outras pessoas tenham acesso a isso, faça isso. Se você tem condições de divulgar, divulga, apresenta lá no seu grupo da igreja, lá no seu grupo de pessoas que você conhece. Aquela pessoa que, por exemplo, tem algum bloqueio, não gosta de ir numa igreja evangélica, mas se você sabe que tem assim, um temor do Senhor no coração, manda esse vídeo para essa pessoa, abençoa essas pessoas através desse vídeo e que nós também sejamos abençoados através de todo esse trabalho e que o Senhor continue trazendo, verdadeiramente, que o Senhor continue trazendo inspiração para que eu continue fazendo esses vídeos, trazendo mais orientação aqui. E que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um que vê esse vídeo, cada um que ouvir a minha voz através desse vídeo, através da internet, que seja agraciado pela presença do Espírito Santo. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês que me acompanham até aqui. Muito obrigado e que o Senhor nos abençoe.